Oferecimento Além da Performance, treinamento de liderança, metodologia Liderart International. Caresia Administração de Bens e Condomínios, administrando o bem mais precioso, o seu lar. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. BR Marcas e Patentes, sua marca, o nosso maior patrimônio. O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara. 2449-3023. Café Corporativo, aqui no canal 25, eu sou Aguinaldo Oliveira. Nós chegamos aqui na quarta semana do nosso ano de 2018 e nesse momento aqui nós trazemos pessoas muito interessantes, aqui uma dupla que diz não ser uma dupla sertaneja, mas há controvérsias. Nós temos aqui informações detalhadas aí do currículo dessas duas pessoas. Nós trazemos aqui no Café Corporativo hoje Felipe de Freitas, que está aqui à minha esquerda, e Danilo Camargo. Ambos são idealizadores e fundadores do Além da Performance, que já participa aqui do canal 25 e do Café Corporativo conosco. O Felipe, aqui à minha esquerda, o Felipe tem formação em administração de empresas, especialização em Lean Six Sigma. Ele tem mais de 10 anos trabalhando em grandes multinacionais, atua na gestão de grandes processos de operação de distribuição. É Life e Executive Coach, é reconhecido pelo IAC, é analista comportamental em diversas metodologias e é Trainer Leader Coach pela canadense Liderart International. O Danilo, à minha direita, ele é um engenheiro mecânico, contou a história pra gente, né? Um engenheiro mecânico que encontrou seu propósito no amor e ao apoio, né, das pessoas, a transformação das pessoas. Ele atualmente é presidente do Instituto Fairfox, que é um centro de educação voluntária, né, Danilo? Isso, exato. E há mais de 8 anos ele atua apoiando no desenvolvimento de pessoas, tomada de decisão estratégica, gestão de projetos e coordenação de pessoas. Ele é um trainer licenciado no Brasil pela Liderart International também, certificado como Life Coach pela International Association of Coaching e analista comportamental nas ferramentas DISC e LPPA. É isso aí. Felipe de Freitas, obrigado por ter vindo. Obrigado, Aguinaldo. Obrigado ao Café Corporativo. Nós já conhecemos o programa, a gente tem o hábito de assistir, ao ponto de nos tornarmos parceiros, então gostaria de manifestar aqui minha gratidão e obrigado pela parceria. Danilo, obrigado por ter vindo. Obrigado, Aguinaldo. Obrigado ao Café, a todos os telespectadores que nos assistem. É um prazer imenso. Conheço o Café há um tempo, assisto as entrevistas que o Aguinaldo faz com muito conteúdo e agrega muito para mim. Ok, muito bom. Felipe, o que é ser líder? É muito bom você perguntar sobre isso, Aguinaldo. A gente tem diversos livros, diversos programas, diversos vídeos falando sobre liderança. E eu gosto bastante do conceito de liderança de Abraham Lincoln. E ele fala que a principal habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Isso me chama muita atenção, soa um tanto quanto utópico, quando a gente traz para o dia a dia, né, das empresas, sob a pressão do mercado, sobre a pressão da concorrência, a pressão de entregar mais com menos. E a gente tem um grande desafio, Aguinaldo, de transformar isso parte do nosso dia a dia. E hoje eu vejo que o mercado de liderança precisa de alguns ajustes, porque as pessoas acabam seguindo na sua carreira técnica, aprendendo sobre a sua área de atuação, e quando ela chega à posição de liderança, ela acaba utilizando parte do que ela aprendeu tecnicamente para gerir pessoas. E você gere processos, pessoas você lidera. Então essa é a grande chave do conceito de liderança que a gente acredita aqui no Instituto Além da Performance, de que a gente precisa entender de gente a partir do momento que a gente assume uma posição de liderança, e esse é o maior desafio que o mercado como um todo tem, de ter profissionais em posições de liderança que entendam de pessoas. Ok, muito legal. E eu acho interessante o seguinte, até
vou questionar o Danilo nisso aí, que nós estávamos conversando um pouco antes. Antes, Danilo, nós usávamos a palavra chefe, né? O meu chefe, ou eu sou o chefe de fulano. Hoje, todo mundo evita falar a palavra chefe, vira um palavrão, né? É isso mesmo? Exatamente. A palavra chefe vem do modelo autocrático do passado. Esse modelo autocrático era aquele modelo que dava ordens, o modelo executor, o cara que mostra as tarefas. Porém, muitas pessoas me perguntam, pô, Danilo, isso funcionava. Sim. E realmente funcionava. Com a geração anterior funcionava. Exatamente, muito, né? funcionava. E muito bem. Porém, você falou a palavra certa. O choque geracional, as gerações de hoje, não funcionam mais. Por quê? Aí você tem um cruzamento da geração e a tecnologia. A informação, ela é abundante hoje. Então você tem hoje despontando a 4ª revolução industrial, mais a geração em ascendência. Hoje um profissional, ele tem de 4, 5 áreas que ele precisa saber. Ele não é engessado. Uhum. E a palavra chefe, você dá ordem para o cara que ele tem 5 áreas para cuidar, é difícil. Sim. Então por isso que essa palavra, ela virou um palavrão. E é interessante, o Bernardinho fala isso, né? O Bernardinho, ele diz que ele liderou a primeira seleção ouro, né, que foi campeão em Barcelona, de um jeito, através de desafio, e ele liderou a 2ª geração de uma maneira completamente diferente, que era através da participação, da capacidade desses jogadores também opinarem na estratégia. Muito legal, né? Exatamente. E hoje, para você ter uma equipe performática, é preciso desenvolver a sua equipe. E a ordem não desenvolve. O líder, ele precisa perguntar para gerar consciência no seu liderado, ao invés de mandar. Essa é a diferença e a sacada para uma equipe de performance. Uma coisa mais participativa. Exatamente. Felipe, existem técnicas de liderança, então a gente pode aprender a liderar? Na verdade, é assim que funciona, né? Na verdade, é assim que funciona. Pegando um gancho do que a gente tem falado até aqui, o ponto que o Danilo falou, não cabe mesmo mais mandar. Porque você manda, você fala, você exige quando a gente está discutindo sobre o procedimento, sobre a execução de uma regra. Esse é o momento de você ser um gestor, um fiscal do procedimento. No momento que você precisa desenvolver uma equipe para ela ser melhor, para ela ser mais performática, você precisa utilizar de habilidades que gerem consciência no outro, para que ele tenha independência e consiga entregar um resultado acima da média. Mas respondendo sua pergunta sobre se sim existem técnicas, existem várias técnicas no mercado. O que a gente utiliza hoje no nosso Instituto no Desenvolvimento de Lideranças? Nós utilizamos o The Captainship Journey, que é uma metodologia própria da Liderarte International. E o The Captainship Journey, o que ele faz? Ele tem como base a liderança situacional. Ela analisa as fases de aprendizado do colaborador. Então, quando a gente fala dessas fases de aprendizado, que são 4, a gente percorre pela maturidade daquele colaborador numa determinada atividade, num determinado departamento, e para cada uma dessas 4 fases, a gente adota um posicionamento de liderança específico. Ou seja, a gente ensina a técnica para o líder para que ele saiba abordar o seu liderado de acordo com a necessidade do próprio liderado, considerando situações como perfis comportamentais, o próprio choque geracional que o Danilo acabou de citar e todo esse contexto. Então a gente cria mesmo um cinto de ferramentas para que o líder tenha a sensibilidade de usar aquela ferramenta de acordo com a situação. O cara vai se sentir o Batman. Isso, vai é o para a cinto empresa, do Batman. É o cinto do Batman. O Murilo Gun, grande especialista sobre aprendizagem criativa, ele usa esse termo, eu acho super interessante. Muito bom. Tá bom, muito bom. Nós vamos fazer um intervalo agora, nós vamos lá para o Café Expresso, vamos falar um pouquinho sobre o assunto do Dr. Basso, voltamos depois do intervalo aqui com o Danilo e com o Felipe. Até daqui a pouco. Oi, vamos falar um pouco hoje sobre ronco. Quem não tem um marido que ronca? Quem não tem uma esposa que ronca? Isso não é fácil. Mas tem solução. Primeiro, nós temos que determinar por que essa pessoa ronca, o que está acontecendo que leva essa pessoa a roncar.
tem que fazer um exame, além de uma avaliação clínica, além de uma conversa muito cuidadosa, fazer um exame para nós quantificarmos a importância desse ronco. O exame chama polissonografia. É um exame tranquilo, onde você passa a noite numa clínica e é feito um registro dessa noite de sono. Então, ronco tem tratamento, não é difícil resolver isso, não tenha vergonha de procurar um especialista. Aguardo você até a próxima dica. Agora eu tenho um mundo de possibilidades. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. O Instituto de Vacinas Jundiaí tem atendimento humanizado e seguro. Tudo para atender você e sua família com o que há de mais moderno em tecnologia vacinal. Instituto de Vacinas Jundiaí, Rua Barão de Tefé, 405, Anhangabaú. De volta aqui ao Café Corporativo com o tema liderança, Felipe de Freitas, Danilo Camargo aqui ao meu lado. E eu já puxo aqui uma questão com o Danilo. Danilo, a gente já sabe que são 4 os perfis comportamentais existentes entre as pessoas no mercado de trabalho. Quais são esses 4 perfis? Nós do Além da Performance, em parceria com a Liderart, usamos o Leader Personal Profile Analysis, que ele estuda esses 4 perfis que você comentou, que são o realizador, o comunicador, o diplomata e o cauteloso. As pessoas são diferentes. Né? Exatamente. São 4 macro tendências estudadas nessa metodologia. Que a gente consegue identificar nas pessoas conforme nós nos relacionamos com elas. Exato. E importante, Aguinaldo, ressaltar que não existe o perfil ideal. Existem perfis que são aptos para alguma atividade específica. Como, por exemplo, no futebol. Tem um cara que é bom para ser zagueiro. Zagueiro e um cara bom para ser atacante. Exatamente. E um time tem que ter todos. Exatamente. E o bom líder, ele consegue encaixar a peça certa no lugar certo. Esse é o papel do líder. Uhum. E essas pessoas, Daniel, essas técnicas que você falou no bloco anterior, elas vão funcionar com esses diversos tipos de pessoas? Ou tem pessoa que já é mais alheio à técnica? Pois é, Agnaldo. Sim, dá sim para utilizar todas aquelas técnicas que eu falei com esses 4 perfis, mas o líder ele precisa ter um entendimento de qual expectativa cada pessoa desse perfil tem. E essa ferramenta ele precisa estudar, e é isso que a gente faz com o LPPA, que foi o que o Danilo acabou de falar. A gente leva para o líder essa sensibilidade para que ele entenda qual é a expectativa da pessoa que tem determinado perfil, para que ele modele o seu tipo de comunicação para conseguir acessar essa pessoa e criar uma relação de confiança com ela. E aí isso faz que estreite a relação do líder e liderado e ele tenha acesso para conseguir desenvolver, gerar consciência nessa pessoa, e aí a performance é a consequência. Ou seja, deixou de ser aquela liderança pelo instinto, onde a pessoa usava todo aquele instinto dela para saber o que faz, e a partir desse momento existem técnicas, não é isso? Exatamente. E uma pessoa comum, ela pode aprender essas técnicas. Sim, sim. Eu costumo dizer muito a liderança de si mesmo. Antes de você liderar alguém, você precisa se liderar. Então a resposta é sim, porque todos nós precisamos nos liderar. Uma vez que nós falamos da análise comportamental, que é o autoconhecimento, quando nós nos conhecemos, você consegue se planejar melhor. E essa autoliderança, ela é importantíssima para que você consiga assumir esse protagonismo na sua vida. E por isso que todo mundo precisa saber técnicas de liderança. E vocês citaram algumas técnicas, exatamente, né? Sim. Exatamente. Me dá mais alguns exemplos de técnicas de liderança, até para o nosso telespectador entender o que é esse negócio de aprender a ser líder. Dá um exemplo para mim. Nos módulos do nosso curso, a gente, além de estudar
o que a gente falou sobre perfil comportamental, sobre as fases de aprendizado de cada liderado, qual fase de liderança adequar isso, a gente faz exercícios de escuta empática, porque a audição ela é sensitiva, só que a escuta ela é interpretativa. Então, para que você consiga desenvolver boas relações, você precisa ter o exercício da escuta. A gente faz isso, a gente faz exercício de delegação, de gestão do tempo, que é uma das principais dores de todos os profissionais, conseguir encaixar todas as atividades do dia e dentro da sua agenda. A gente faz exercícios de postura coach, a gente te ensina como que um coach ele se posiciona e como que ele gera consciência no outro. Então, todas essas ferramentas são ferramentas que um líder tem que ter. E aí, resgatando o que eu falei um pouco, o que eu falei há pouco, a gente acaba estudando na nossa carreira questões técnicas sobre a nossa área de atuação, mas a gente estuda pouco sobre pessoas. E o nosso resultado, a nossa performance, ela está muito relacionada a como a gente se comporta e desenvolve as pessoas que estão ao nosso lado. E eu falava agora há pouco com o Danilo, antes da gente entrar, que tem técnica até para dar feedback, né? Exatamente. Existem técnicas de feedback. O feedback ele ficou muito condicionado à avaliação anual de desempenho. Verdade. O cara usa o feedback uma vez por ano. Sim. Não, o feedback ele é construtivo. E um outro ponto o feedback é negativo. Eu só tenho que dar feedback quando o cara errou. Não. Só quando eu vou dar bronca. Exatamente. O feedback ele pode ser usado para que o cara tenha uma continuidade de uma tarefa que ele está fazendo bem feita. Ou uma correção. Exatamente. Então o feedback ele é usado diariamente para que você consiga desenvolver o seu colaborado. Legal. Eu estava lendo uma pesquisa da Endeavor que diz que a maior parte dos pequenos e médios empresários, eles têm um grande problema que está relacionado à gestão de pessoas, né? Sim. Confere, é isso? Sim. Essa pesquisa da Endeavor eu leio bastante sobre o impacto da liderança nos negócios. E essa pesquisa da Endeavor ela é muito interessante porque ela foi feita com mais de 1.000 empresários, né? E a maior dor manifestada por eles está relacionada à gestão de pessoas, e dentro da gestão de pessoas falam sobre o desenvolvimento de liderança, sobre questões burocráticas de desligamento, de contratação, coisas do tipo. Mas quando a gente fala do tema desenvolvimento de liderança, é realmente uma dor em pequenos e médios negócios, porque a gente vê no dia a dia, eu sou empresário, você é empresário, a gente às vezes reclama que as pessoas não vestem a camisa da empresa. É muito difícil em pequenos negócios, a gente escuta muito disso, as pessoas vestirem a camisa da empresa. E isso está relacionado diretamente à postura do empresário, que às vezes é o único líder que tem na empresa, né? Porque é um pequeno negócio, tem 2, 3, 4 funcionários. E porque muitas vezes ele não desenvolveu essa liderança em ele não cadeia. tem as competências técnicas, que é aquele cinto do Batman, aquele cinto de ferramentas que a gente falou. Ele na verdade, ele acaba que ele nem conhece que existem essas técnicas para que ele consiga engajar o time. E muitas vezes é um cara que ele herdou do pai, ou ele tem uma herança que ele começou a tocar o negócio meio pelo instinto que você comentou. E porque hoje as organizações elas estão preocupadas com isso, então elas investem pesado no desenvolvimento das pessoas. E esse microempresário ele já não teve isso. E aí eu questiono uma coisa para vocês. Veja, tudo bem, uma grande empresa tem pessoas como o Danilo, que trabalha em uma empresa grande, tem pessoas como você, que já trabalhou em multinacionais, que vão lá, organizam um treinamento, coloca no quadro, faz slide. O seu Zé da padaria não tem isso. Como é que ele vai fazer? Ele vai abrir a padaria mais tarde, fechar mais cedo para poder dar um treinamento para os seus colaboradores lá? Como é que faz? Mas é exatamente por isso que o Além da Performance existe. Bom, muito bom. Exatamente, por isso que a gente existe. Exatamente, porque nós temos o foco em company de fazer turmas fechadas e tudo mais, mas nós também temos turmas abertas para atender o seu Zé da padaria, exatamente, que ele pode ir lá e falar, eu quero fazer o curso, e ele terão vários seus Zés e farão o curso e aprenderão essas habilidades exatamente. Sim, tudo bate. Exatamente. Muito bom. Agora, eu quero só finalizar perguntando uma coisa. Pessoas físicas também podem fazer um curso de liderança. Também, muito. Eu não preciso ser chefe, eu não preciso ser líder, não preciso ser dono de empresa. empresa. Que é o que eu comentei do líder de si mesmo. Todo mundo precisa experimentar essa liderança dela.
Que eu posso ter uma liderança com meu filho em casa. Exatamente. Total. Pensa que, falando ainda do mundo corporativo e falando da carreira, as pessoas, elas buscam crescer na carreira. E em um momento, esse crescimento, ele culmina numa posição de liderança. Então, se você quer chegar preparado para uma posição de liderança, a gente oferece o curso para essas pessoas que buscam essa evolução na carreira. Alavancagem, vamos dizer assim. Fazendo um gancho no que o Danilo acabou de falar, se tornar líder de si mesmo, levar a ferramenta que desenvolva e melhore as suas relações no dia a dia. Maravilha. O nosso produtor está aqui me chamando a atenção que acabou o tempo, mas nós vamos lá para a barbearia que a gente vai gravar o Mais Cafeína lá e nós vamos continuar esse assunto. Legal. Obrigado, Felipe. Obrigado, Danilo, por terem vindo. Agradeço muito a presença de vocês e enriquece nosso programa. Vamos para a barbearia. Olá, as despesas condominiais que serão rateadas para os condôminos podem ser feitas da seguinte forma. Primeiro, de forma igual para todos os condôminos ou de acordo com a fração ideal já estabelecida na sua convenção. Eu sou Aldo Caresia e até a semana que vem com mais dicas da Caresia Administração de Condomínios. Sente algum desconforto durante o sono? A Clínica Dr. Carlos Basso realiza polissonografia em adultos e crianças. Contamos com profissionais especializados, estrutura e equipamentos de ponta em um ambiente semelhante a um quarto de hotel. Faça uma consulta. 11 4586 2729. Sua família merece o melhor. Mais cafeína aqui na Barbearia O Conde. Aliás, cafeína é o que não falta no nosso programa. E hoje nós trouxemos um tema bastante útil, bastante relevante para nós em todas as empresas, porque afinal todos nós queremos crescer, todos nós em algum momento da vida vamos nos tornar líderes, seja líder dentro da empresa, num cargo operacional, num cargo de relevância, onde nós tenhamos uma equipe para poder liderar, para poder conduzir, ou seja, mesmo liderando pessoas na nossa casa, liderando o nosso filho, liderando pessoas no nosso dia a dia mesmo. E essa questão da liderança não é um cargo impositivo, não é uma situação onde alguém me dá um cargo de liderança e a partir desse momento eu me torno líder. A situação é inclusive o inverso. Eu me torno líder e em função de ter essa capacidade de liderança, eu acabo recebendo cargos interessantes que fazem com que eu exerça então aquela liderança que eu já desenvolvi antes. Eu me lembro que eu, quando adolescente, já desenvolvia muito liderança, porque qualquer coisa que eu ia fazer, um trabalho de colégio, faculdade, eu sempre busquei ser líder naquele grupo, eu sempre busquei ser um protagonista, eu sempre busquei estar em evidência, até porque foi ali que eu descobri que eu tinha uma capacidade de organizar pessoas em função de um objetivo. Um dos grandes líderes que eu tive chama-se Walter Vieira, eu imagino que ele já não está mais aqui no nosso andar, né? Mas foi o cara que me inspirou também a buscar essa capacidade de lidar com pessoas. Então, onde estiver Walter Vieira, um grande abraço para você. E nós trouxemos aqui no nosso programa de hoje essa dupla que é o Felipe e o Danilo, que eles também me ensinaram bastante coisa em relação a técnicas de liderança. Então, acreditem, a liderança ela pode sim ser aprendida. É óbvio que você faz um curso de liderança hoje, não é amanhã que você já sai exercendo isso a todo momento, em 100% dos casos. Tem hora que a gente esquece, tem hora que a gente volta na intuição, naquela liderança intuitiva, mas em pouco tempo nós já voltamos à questão da técnica, já lembramos, opa, tem uma técnica para isso e eu vou exercer. Então, fica com esse tema, pesquise um pouquinho mais e entre no nosso blog, cafécorporativo.com.br, no nosso YouTube, no nosso Facebook, que estão aparecendo agora aqui no rodapé da página. Se inscreva lá e dê essa audiência para a gente do nosso
dia a dia. Esse é o Café Corporativo. Voltamos a semana que vem com Suzy Fleury, aqui falando sobre inteligência emocional. Até lá! Oferecimento Além da Performance, treinamento de liderança, metodologia Liderarte International. Caresia Administração de Bens e Condomínios, administrando o bem mais precioso, o seu lar. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. BR Marcas e Patentes, sua marca, o nosso maior patrimônio. O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara, 2449-3023.